Bom, então vamos lá. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um estudo transcendental Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimati Hridayananda Goswami Chinamini Namaste Guru Hansaya Paramananda Hidase Prabhupada Pramadadishta Siddhanta Nasini Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Chinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesa Shunyavadi Pashtata Vishatarine. Como de costume, nós vamos colocar em prática o nosso processo como ele é da Bhakti Yoga. Então nós vamos cantar, né, que é o Yuga Dharma da era, né, Sankirtana, canto congregacional. Então, Prabhupada Vyoma tocou harmônico. Minha especialidade é a mridanga. Apesar de eu gostar muito do harmônio, mas vamos na especialidade, né? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Shri
Gaura Premanandi Hari Hari Harimo. Nós estamos na era cibernética. Então, Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à suprema personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o comentador e propagador do Srimad Bhagavatam. Então, dando continuidade à leitura, onde Prabhupada Vyoma parou, as palavras Jamadhyasya sugerem que a fonte de toda a produção, manutenção ou destruição é a mesma Suprema Pessoa Consciente. Mesmo com a nossa experiência atual, podemos entender que nada é gerado a partir da matéria morta, inerte, senão que a matéria inerte pode ser gerada a partir da entidade viva. Por exemplo, através do contato com a entidade viva, o corpo material transforma-se em máquina funcional. Então, dando aqui um destaque a essa expressão, né, o corpo como máquina funcional, isso é muito interessante no nosso processo de autorrealização, entendermos que o primeiro passo no caminho da espiritualidade é entender a matéria, ou melhor, entender a diferença de matéria e espírito. O processo é conhecimento espiritual, Vijnana, com conhecimento da ignorância. Então, o conhecimento da ignorância e o conhecimento da luz, da espiritualidade, eles caminham juntos. Existe essa prescrição dos mestres, porque aí nós devemos ter um conhecimento também da matéria para poder distingui-la do espírito. Então, distinguindo o corpo também da alma, isso é importante. A matéria ela tem começo, ela se desenvolve, ela produz alguns efeitos, subprodutos, gradualmente se deteriora e por fim desaparece. A morte, o desaparecimento, a destruição. Então, a natureza material ela tem um começo e tem um fim. E entre esse começo e fim, ela tem transformações, ela sofre transformações. Isso é uma das leis fundamentais, uma das características fundamentais da matéria. A natureza espiritual não tem começo nem fim.
e também não há transformações. Há sim variedade, diversidade, riqueza na natureza espiritual, porém ela se caracteriza por imutável, perene e não perecível. Então essa compreensão é importante, trazendo isso à nossa existência. Então o corpo é de natureza material, ele se transforma, ele tem um começo, ele se desenvolve, produz alguns efeitos, alguns subprodutos, gradualmente se deteriora e por fim desaparece, morre. Por quê? Ele é de natureza material. Então o corpo é mutável. Mas nós, o eu, o Atma, a Diva, nós residimos o corpo, estamos residindo dentro do corpo e nós somos o piloto, nós pilotamos o corpo. Então Krishna ele deu essa definição, né? O corpo é uma máquina, Dehantara, Yantra, é uma máquina. Krishna mesmo, a própria suprema personalidade de Deus, né? A palavra suprema, a definição suprema. Então esse é o conhecimento supremo. O corpo é um yantra, Dehantara, Prapti. A alma ela entra dentro do corpo e ela pilota o corpo. Mas a sua natureza é espiritual, logo ela é imutável, ela é constante, ela é o observador das transformações. Então isso é muito importante, porque isso nos qualifica para o conhecimento espiritual, uma compreensão mais adequada. Então vamos lá. Os homens com um fundo insuficiente de conhecimento equivocam-se ao pensar que o mecanismo do corpo é o ser vivo. Mas o fato é que o ser vivo é a base da máquina corpórea. A máquina do corpo torna-se inútil assim que a centelha viva sai do corpo. Interessante que assim como o corpo, ele só tem vida por causa da diva, que está dentro do corpo, que é a alma espiritual. Quando ela sai, o corpo ele não tem funcionalidade. Na verdade, o corpo é uma matéria inerte, morta. E a diva é que anima o corpo. Então, daí, né, do latim, né, alma, anima. Né? Anima é o latim de alma. Então, interessante, a alma anima o corpo, anima. E isso também se deve à natureza material, ao universo. O universo material, na sua forma de pradhana, ele é inerte, é matéria não funcional. A natureza material cósmica, na sua forma pradhana, é inerte. Ela não tem funcionalidade. Mas quando a alma do universo, Garbhodakashai Vishnu, Krishna, na sua forma de Garbhodakashai Vishnu, entra no universo, no corpo do universo, então o universo, como um corpo cósmico, adquire funcionalidade por causa da alma do universo, que está pilotando o universo, Krishna na sua forma de Garbhodakashai Vishnu. Da mesma forma, de forma similar, a fonte original, a energia material, é a suprema personalidade de Deus. Este fato é expresso em todos os textos védicos e todos os expoentes da ciência espiritual têm aceito esta verdade. A força viva é chamada de Brahman. E um dos acharyas, mestres, mais importantes, a saber, Shripada Shankaracharya, prega que Brahman é substância.
Ao passo que o mundo cósmico é categoria. A fonte original de todas as energias é a força viva. E ele é logicamente aceito como a pessoa suprema. Ele é, portanto, consciente de todas as coisas passadas, presentes e futuras, e também de cada canto de suas manifestações, tanto materiais quanto espirituais. Então isso é assim, o significado é o que distingue o conceito de Deus e o conceito de verdade absoluta. Porque o conceito de Deus ainda é restrito, limitado. É um controlador dotado de uma Shakti, de um poder sobrenatural. É um semideus, é um Deva. É conhecido também como um Ísvara. Isso é um conceito de Deus. Agora, ainda há limitações nessa condição de Ísvara, de Deus, ou de um Deva, um semideus. Uma entidade dotada de poder sobrenatural que tem como responsabilidade administrar uma das leis universais. Agora, o conceito de verdade absoluta, não há restrição. A verdade absoluta, ela atua de forma ilimitada, irrestrita, ampla, onipresente, onipotente, onisciente. Então, a Suprema Personalidade de Deus, ela é consciente de todas as suas manifestações, tanto materiais quanto espirituais. Isso é a verdade absoluta. De cada canto de sua manifestação, certo? O ser vivo, imperfeito, não sabe sequer o que está acontecendo dentro de seu próprio corpo. Isso é interessante. O corpo está acontecendo, a funcionalidade dos órgãos, né, está acontecendo. E nós nem sequer temos assim um conhecimento, não temos esse domínio. Não podemos descrever exatamente o que está acontecendo agora nos mecanismos do corpo, do sistema, dois sistemas, digestório, circulatório, respiratório, nervoso. Imagina, a nossa condição é extremamente limitada, restrita. Nosso conhecimento é muito, sim, insuficiente. Nós não temos acesso, não temos conhecimento do que está acontecendo no nosso próprio corpo, que é o nosso universo. Nós somos a alma do universo do nosso corpo. O nosso corpo é uma manifestação microcósmica, né, do universo macrocósmico. E nós não temos consciência completa do que está acontecendo em nós mesmos. É uma condição bastante complicada, né? A nossa, e desconfortável. Ou seja, timiranda, ignorância, né? Então nós temos que nos libertar dessa prisão da escuridão da ignorância, de onde todo o sofrimento surge, a ignorância. Então, ao contrário disso, a felicidade está no conhecimento verdadeiro. Então, o Srimad Bhagavatam traz um conhecimento científico da espiritualidade. É a ciência espiritual de Deus. Então, o ser vivo não sabe sequer o que acontece dentro do seu próprio corpo. Ele come seu alimento, mas não sabe que o alimento é transformado em energia ou que ele sustenta o seu corpo. Saber até saber, mas como que isso acontece? Quando um ser vivo é perfeito, ele sabe tudo o que acontece. E uma vez que a pessoa suprema é toda perfeita,
é bastante natural que ele saiba tudo com todos os detalhes. Consequentemente, a personalidade perfeita é chamada de Vasudeva no Srimad Bhagavatam. Vasudeva, o filho de Vasudeva, a pessoa original. Vasudeva significa aquele que vive em toda parte com consciência plena e em completa posse de sua energia completa. Tudo isso é claramente explicado no Srimad Bhagavatam e o leitor terá ampla oportunidade de estudá-lo examinando-o criticamente. Na era atual, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu pregou o Srimad Bhagavatam através da demonstração prática. É mais fácil penetrar nos tópicos do Srimad Bhagavatam por intermédio da misericórdia sem causa de Sri Chaitanya. Por isso, inserimos aqui um pequeno esboço de sua vida e preceitos para ajudar o leitor a entender o verdadeiro mérito do Srimad Bhagavatam. É imprescindível que aprendamos o Srimad Bhagavatam com a pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é aquela cuja própria vida é o Srimad Bhagavatam na prática. Uma vez que Sri Chaitanya Mahaprabhu é a absoluta personalidade de Deus, ele é tanto Bhagavatam Bhagavan quanto Bhagavatam em pessoa e em som. Em pessoa, Bhagavan, e em som, Bhagavatam. Portanto, seu processo de se aproximar do Srimad Bhagavatam é prático para todas as pessoas do mundo. Era seu desejo que o Srimad Bhagavatam fosse pregado nos 4 cantos do mundo por aqueles que tivessem nascido na Índia. O Srimad Bhagavatam é a ciência de Krishna, a absoluta personalidade de Deus, de quem temos informação preliminar pelo texto do Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que qualquer um, não importa quem seja, que seja bem versado na ciência de Krishna, Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita, pode se tornar um pregador ou preceptor autorizado da ciência de Krishna. Há uma necessidade da ciência de Krishna na sociedade humana para o bem de toda a humanidade sofredora do mundo. Nós simplesmente pedimos aos leitores de todas as nações que aceitem esta ciência de Krishna para o seu próprio bem, para o bem da sociedade e para o bem dos povos de todo o mundo. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região de ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Então, capítulo 1, pergunta dos sábios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jammadhyasya Jato Nyava
Niyava itarastas chaheshu abhidya swarat Tenebrahmaridaya adikavaye muhyam dijasuraya Tejovari mridam jatha vinimayo jatra trisargo mrishat Dhamna swena sada nirashta kuhakam satyam param dhimahi. Ó meu Senhor, Namaha, oferecendo minhas reverências, Bhagavate, a personalidade de Deus Vasudevaya, a Vasudeva, o filho de Vasudeva, ou o Senhor Shri Krishna, o Senhor primordial, Jamaadi, criação, sustentação e destruição, Asya, dos universos manifestados, Yataha, de quem? Anvaya, diretamente, Itarataha, indiretamente, Cha, e Arteshu, Abhigyaha, plenamente conhecedor, Swarat, plenamente independente, Tene, transmitiu, Brahma, o conhecimento védico, Rida, consciência do coração, Yaha, aquele que, Adikavaye, a criatura original, Muryanti, são iludidos, Yat, sobre quem? Surayaha, grandes sábios e semideuses, Tejaha, fogo, Vari, água, Mridam, terra, Yatha, assim como Vinimayaha, ação e reação, Yatra, no qual Trisargaha, três modos da criação. Faculdades criativas. Amrisha, quase real. Dhamna, juntamente com toda a parafernália transcendental. Swena, autossuficiente. Sada, sempre. Nirashta, negação pela ausência. Kurhakam, ilusão. Satyam, verdade. Param, absoluta. Dhimahi, eu medito em. Ó meu Senhor Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no lago, ou melhor, da água vista no fogo, ou da terra vista na água. Por sua causa apenas, os universos materiais temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Reverências à personalidade de Deus, Vasudeva, diretamente indicam o Senhor Shri Krishna, que é o divino filho de Vasudeva e Devaki. Este fato será explanado mais explicitamente no texto
desta obra. Shri Vyasadeva afirma aqui que Shri Krishna é a personalidade de Deus original e que todas as outras são suas porções plenárias, diretas ou indiretas, ou porções das porções, Srila Jiva Goswami explica ainda mais explicitamente este tema em seu Krishna Sandarbha. E Brahma, o ser vivo original, explica o assunto Shri Krishna em seu tratado denominado Brahma Samhita. No Samaveda, o Upanishad também se afirma que o Senhor Shri Krishna é o divino filho de Devaki. Portanto, nesta oração, a primeira proposição mantém que o Senhor Shri Krishna é o Senhor primordial. E se alguma nomenclatura transcendental pode ser entendida como pertencente à absoluta personalidade de Deus, ele deve ser o nome indicado pela palavra Krishna, que significa o todo atrativo. Então vamos entender, né, já que Deus ele é ilimitado, ele é Om todo perfeito e completo, então não é adequado você dar um conceito restrito a ele. Alguém pode pensar que, ao chamarmos Deus de Krishna, mas por que Krishna? Não pode ser outro nome? Deus não tem um nome só, porque ele é ilimitado. Está correto. Ele não tem um nome só, ele é ilimitado. Você não pode, se você afirma, né, que ele só tem esse nome, Krishna, então estaríamos colocando uma limitação em Deus. Sim, é verdade, ele tem muitos nomes. Ele é conhecido por muitos nomes. Mas acontece que tudo aquilo que nos atrai, todas as pessoas estão atraídas à beleza, à riqueza, ao poder, à fama, né, o reconhecimento, o prestígio, a inteligência, sabedoria, conhecimento, e ao desapego, à renúncia. Então, todos estão atraídos por essas riquezas, essas opulências. Então, se todos, sem exceção, isso sem exceção, não importa o nível do indivíduo, né? Se ele é um erudito ou se ele é um analfabeto, se ele é um civilizado ou um indígena ou um aborígene, todos estão atraídos por essas opulências. Isto significa que todos nós estamos e somos atraídos por Krishna. Uns consciente e a grande maioria inconsciente. E os Vaishnavas estão aqui para levar ao conhecimento das pessoas, para lembrá-las de que o que elas estão sendo, o que elas se atraem, essa atração que todos nós temos é de Krishna, é para Krishna, é de Krishna. Por isso, né, o melhor nome que se aplica, né, a essa verdade absoluta, a esse ilimitado, né, o ilimitado, o Om todo perfeito e completo, é Krishna. Porque ele é todo atrativo. Imagina, né, um Deus que estraga a festa. Né? Mas, felizmente, Deus ele não estraga a festa. Ele é a alegria, a animação da festa. Porque ele é perfeito e completo. Então, ele é a animação da festa, ele não é um estraga-festa. Imagina uma pessoa
Imagina um pai feio, que a pessoa tem vergonha de apresentar o pai, né, para os seus amigos. Felizmente, o nosso pai Krishna é a pessoa mais bela. Você pode imaginar a pessoa mais bela. Ele não é uma pessoa mais bela, ele é a pessoa mais bela. Isso é o nosso pai. Então, ninguém precisa se preocupar, né, que como Deus sendo nosso pai, Deus como nosso pai, né, imagina um Deus velho, barbudo, com rugas. Não, ninguém precisa ter essa preocupação. Ele é a pessoa mais bela, não, mais bela. E ninguém precisa ter preocupação de que Deus, ele passa dificuldades financeiras, né? É a pessoa mais rica. É a pessoa mais rica. Então, ele é o proprietário de toda a riqueza. Imagina, todo o tesouro cósmico, ele é o proprietário. E ele é o nosso pai, hein? Olha só. E ele não é fraquinho, né? Não é um fracote, um fraco, um covarde, né? Ele é o mais forte, o mais poderoso, muito forte e muito poderoso. Então, imagina, nosso pai é muito forte, né? Bodybuilder e poderoso, todo poder místico, pode tudo. Esse é o nosso pai, hein? Krishna pode tudo. Por isso, logo, é a pessoa mais famosa. É assim, a maior celebridade é Krishna. Em qualquer canto do planeta, você vai lá numa tribo mais distante, Deus é glorificado, né? Deus, ele é assim, qualquer canto, qualquer tribo, em qualquer lugar do mundo, se fala em Deus, se glorifica Deus. Então, o único ser, o único indivíduo, a única entidade, né, que é falada e conhecida em todo canto e recanto do mundo é Deus. É o mais famoso. É a maior celebridade de todas as celebridades. Tá? E ao mesmo tempo, ele é a pessoa, ao mesmo tempo não, ele é a pessoa mais inteligente. Imagina um pai, né, um pai não muito inteligente, então não tem muita cultura, e não tem assim, um vocabulário, né, muito elegante. A pessoa pode ficar com vergonha, né? Porque o meu pai, o vocabulário dele não é muito elegante, ele não fala muito bem. Mas Krishna é assim, o mais inteligente, né, o mais sábio dos sábios. Então ele é assim, ele é o autor do sânscrito. Imagina, o sânscrito é assim o idioma mais sofisticado da face da Terra. Ele é o autor do sânscrito. Então a pessoa mais inteligente, é o poeta de todos os poetas, é o filósofo de todos os filósofos, é o cientista de todos os cientistas, é o dramaturgo de todos os dramaturgos, é o ator de todos os atores. É a pessoa mais interessante, a pessoa mais atrativa. Por isso, o melhor nome, apesar de Deus ter ilimitados nomes, o melhor nome para se dirigir a Deus, para conceituá-lo, é Krishna. Por quê? Porque Krishna significa o todo atrativo. E, além de ele ter todas essas opulências, ele é renunciado, porque ele distribui isso para todo mundo, né? Todo mundo tem, assim, a beleza, ele distribui beleza para as pessoas, ele distribui inteligência,
ele distribui riqueza, ele distribui conhecimento, ele distribui fama, ele distribui desapego, renúncia, ele distribui essas opulências, ele é renunciado, desapegado. Então é a pessoa mais atrativa mesmo, é a pessoa mais interessante mesmo, ele é interessante, Krishna realmente é interessante. Não é uma questão de crença, né, proselitismo, né, religiosidade, fanatismo, não tem. É realmente a pessoa mais interessante. E quando, né, por exemplo, nós nunca tínhamos ouvido falar de Krishna. Tínhamos ouvido falar de Deus, mas não de Krishna. Quando começamos a ouvir de Krishna, a gente não parou mais. Nós não paramos mais de ouvir sobre Krishna. Desde que nós começamos a ouvir sobre Krishna, não paramos mais. Imagina, né? É a pessoa realmente muito atrativa. Então não é a questão de crença, né, proselitismo, só uma fé religiosa. Realmente ninguém consegue mais parar de ouvir sobre Krishna, porque é uma pessoa muito atrativa. É muito atrativa. Aquela tendência que nós temos, né, de assistir um épico, de ler um drama, né, um romance, é porque Krishna é tudo isso. As atividades de Krishna, as ações dele, é um grande épico, é um grande drama, é um drama transcendental, supradrama, né? Então, summum bonum, a palavra latim summum bonum, né? Assim, é o bem supremo. Então, a dramaturgia, assim, toda atrativa, transcendental. Então, por isso que a gente tem essa coisa, porque a pessoa que quer ler um romance, quer assistir um épico, uma epopeia, né? Na verdade ele está querendo, como nós estamos esquecidos de Krishna, então a gente fica buscando isso. A gente não sabe, nós estamos buscando Krishna. Essa busca, essa tendência de ler um épico, uma epopeia, um romance, um drama, né? É porque nós esquecemos Krishna. Isso é natural. Aí quando você ouve falar de Krishna, pronto. Aí essa tendência ela é canalizada. E isso é a nossa perfeição. Porque isso é agir como alma. Porque as almas do mundo espiritual, as almas liberadas, né, elas estão sempre ouvindo e assistindo, né, as atividades, o drama de Krishna. E por isso elas são liberadas, Nitya Siddha. Quando nós fazemos isso aqui no mundo material, fazemos a mesma coisa que se faz no mundo espiritual, que as almas liberadas fazem. Então nos tornamos também Nitya Siddhas, almas liberadas, ou Jiva Mukta, uma alma liberada. Por isso ele é Krishna, né? É o melhor nome para você se dirigir a Deus, o todo atrativo. Não poderia ser diferente, né? Faz sentido. Então isso que nós estamos apresentando é mais que não é meramente uma crença, uma religião, é uma ciência espiritual, é a ciência de Deus. Em muitas passagens do Bhagavad Gita, o Senhor afirma ser a personalidade de Deus original. Imagina, quem pode afirmar que é a personalidade de Deus original? Então, se ele fez essa afirmação, isso é muito significativo, muito relevante, né? Ele veio aqui e se declarou, ele veio ao planeta Terra e se declarou. Não poderia ser diferente, porque por que Deus tem que se esconder? Ele não, pelo contrário, ele é todo atrativo, todo poderoso, rico, não tem por que se esconder. Então ele veio e se apresentou. Ele se apresentou. Aí essa apresentação dele é assim, é fantástico, porque as pessoas
quando as almas tomam conhecimento disso, isso cria uma força de atração muito grande. Nós ficamos completamente atraídos, fascinados por Krishna. O que é confirmado por Arjuna e também por grandes sábios, tais como Narada, Vyasa e muitos outros. No Padma Purana também se declara que dentre os inumeráveis nomes do Senhor, o nome Krishna é o principal. Vasudeva indica a porção plenária da personalidade de Deus, e todas as diferentes formas do Senhor, por serem idênticas a Vasudeva, são indicadas neste texto. O nome Vasudeva praticamente designa o divino filho de Vasudeva e Devaki. Shri Krishna é sempre objeto de meditação dos Paramahansas, que são os mais perfeitos entre aqueles que estão na ordem renunciada da vida. Então aqui está dizendo que o nome Vasudeva se refere a Krishna como filho de Vasudeva e Devaki. Vasudeva é seu pai, Devaki é sua mãe. Não se assustem com essa afirmação, com essa declaração. Pô, mas Deus tem pai? Ele é todo poderoso. Ele tem multi-energias para Shakti Vividhaiva Suyate. Multi-energias. Suas energias, elas até atuam de forma até assim, independente, automática, e ao mesmo tempo pela sua supervisão. A tinta beda, né? Igualdade e diferenças simultâneas. Paradoxo. A natureza espiritual, sim, é possível entendê-la, né, aceitando o conceito, a ideia de paradoxo. Então, as energias de Krishna, elas funcionam automaticamente, independentemente e ao mesmo tempo sob sua supervisão, porque ele é a fonte de todas as energias, né? Ele é o poderoso, né? E o seu poder, ele é tão poderoso que o poder de Deus atua automaticamente, independente de Deus e ao mesmo tempo sob sua supervisão. Isso é atintya, é inconcebível. Mas isso é Deus, ele é inconcebível. Por isso, sendo ele inconcebível, todo-poderoso, ele cria toda uma trama, né? Então, quando ele veio aqui nessa terra, ele assim atuou, né? Ele atuou, entre aspas, como um ser humano, ao mesmo tempo exibindo as opulências divinas. Então ele teve um pai, ele teve uma mãe, teve tios, teve irmãos, teve primos. Interessante, né? Ele se casou, ele atuou. Isso é porque ele está mostrando que o mundo espiritual é muito mais rico em variedade do que o mundo material. Porque o mundo espiritual é ilimitado. Imagina que Deus com uma cor só. Ele é ilimitado. Deus tem assim um armário com ilimitadas indumentárias, vestes, né? Infinitas cores, ornamentos infinitos. É ilimitado. O mundo espiritual é ilimitado, né? O mundo espiritual, a diversidade de riqueza do mundo espiritual, não há limite. E o mundo material, essa diversidade que nós temos aqui no mundo material, é apenas uma amostra microcósmica do mundo espiritual. É só para a gente ter uma ideia, né? É só para a gente poder ter elementos que vão nos trazer um entendimento, uma compreensão do que pode ser no mundo espiritual. Só para estar assim uma pequena, né, ideia, uma ferramenta, olhando ao nosso redor. Então aqui é um reflexo pervertido, limitado.
Mas o que tem aqui tem no mundo espiritual de forma assim ilimitada. Não é que no mundo espiritual, né, nós, almas, é uma nuvenzinha, uma luzinha, um Gasparzinho, né, que não tem perna, que tem uma cauda. Não é isso, né, Gasparzinho. Não, esse corpo aqui é um reflexo limitado do corpo espiritual. Nós, nosso Swarupa Siddhi, no mundo espiritual, Swarupa, a nossa forma, nossa própria forma, Swarupa Siddhi, no plano espiritual é Siddhi, ela é perfeita. Se ela é perfeita, nós não somos aleijados, nós temos braços e pernas, não somos cegos, temos olhos, cabeça, né? Não somos decapitados. Isso significa ser imagem e semelhança de Deus, espiritualmente, Satchidananda. Temos uma forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Então, somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é Satchidananda, Vigraha. Ele é eterno, pleno de consciência e bem-aventurança. Isso significa imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que Deus, quando ele veio aqui, ele criou toda uma dramaturgia, todo um cenário teatral para nos fazer, para deixar, né, um indicador de como que é o mundo espiritual, para a gente ter uma pequena ideia da variedade ilimitada de riqueza do mundo espiritual. Então ele trouxe uma amostrazinha grátis há 5.000 anos atrás. Por isso ele teve pai, Vasudeva, mãe, Devaki, teve tios, primos, avós e assim por diante. Irmãos, esposa, filhos, netos, morada, castelos, aldeia. Ele mostrou assim toda uma variedade de cenários, né? E ele trocava de cenários. Muito interessante. Então, toda essa lila, toda essa dramaturgia está no Srimad Bhagavatam, o belo Bhagavatam. Então tá, olha, eu vou parar por aqui, que é um significado gigantesco. Olha o significado de Srila Prabhupada. Olha quantas páginas, impressionante, né? São os êxtases de Srila Prabhupada, né? Ele deu uma investida aqui poderosa nesse significado. E é o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, o qual, quando o Srila Bhaktisiddhanta, né, estava indo para Vrindavana, os Vrajavasis, os Babadis, né, ficaram muito animados. Falaram, o grande Acharya está chegando, ele vai então falar sobre a Rasa Lila, né? Nós vamos ouvir a Rasa Lila, que o grande Acharya está vindo aqui. Quando ele chegou em Vrindavana, ele leu o primeiro verso do Srimad Bhagavatam e durante 7 dias ele deu aula somente do primeiro verso do Srimad Bhagavatam, durante 7 dias, né? E os Babadis, os Vrajavasis, eles, né? O grande Acharya está vindo aí, e aí nós vamos ouvir sobre a Rasa Lila, né? Mas para você ouvir sobre a Rasa Lila, né, os passatempos íntimos de Krishna, você deve ler todo o Srimad Bhagavatam, né? Os primeiros cantos são suas pernas, os pés, as pernas, os cantos intermediários, o tronco de Krishna e os volumes finais, a cabeça de Krishna. Então, nós temos que ser humildes e percorrermos o corpo de Krishna, começando pelos pés, né? Adorando os pés de lótus de Krishna, as pernas de Krishna, o tronco de Krishna, até chegar na cabeça de Krishna e os olhos de Krishna. E é essa forma que nós também adoramos as deidades. Então, aí nós vamos chegar na Rasa Lila, que são os passatempos mais elevados de Krishna, né? Mas aí nós já fomos
preparados para isso, fomos purificados, senão vamos cometer ofensa e não vamos adquirir o benefício desejado. Então temos que assim praticar, percorrer o caminho da Bhakti Yoga de forma adequada, regulada. Aí não há risco, não tem risco. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Primeiro verso, o significado é gigantesco, os outros oradores vão dar continuidade, e eu vou fechar apenas com assim, uma pequena explicação da importância do Srimad Bhagavatam. Existem 4 escolas Vaishnavas, 4 escolas Vaishnavas. A Brahma Gaudiya Vaishnava, a Rudra Sampradaya Vaishnava, a Shri Sampradaya Vaishnava e a Shri Rudra e a Kumara Sampradaya Vaishnava. 4 Vaishnavas, Então, uma Sampradaya Vaishnava que descende de Sr. Brahma, uma Sampradaya Vaishnava que descende de Sr. Shiva, uma Sampradaya Vaishnava que descende de Lakshmi Devi e uma Sampradaya Vaishnava que descende dos Kumaras. Vejam só, cada uma dessas Sampradayas, elas desenvolveram um comentário do Vedanta Sutra. Então há uma tradição erudita e acadêmica nas Sampradayas. Elas são reconhecidas, inclusive existe também uma outra escola, Vedanta, Advaita Vedanta, ou seja, de Shankaracharya, que também construiu um comentário do Vedanta Sutra. Então, mas não é uma Sampradaya Vaishnava, é uma Sampradaya de Shankaracharya. Então, o Shankaracharya, que também foi assim, um grande acharya, ele desenvolveu um comentário do Vedanta Sutra. Então, todas essas escolas que têm um comentário do Vedanta Sutra, existe essa exigência erudita, que para ser reconhecida como autêntica, genuína, na escola genuína, tem que ter um comentário do Vedanta Sutra. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele não desenvolveu, não construiu nenhum comentário do Vedanta Sutra. Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, é a própria suprema personalidade de Deus que esteve há 500 anos atrás. Olha só. Então, no finalzinho da idade do obscurantismo, a Idade Média, finalzinho da Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, Chaitanya Mahaprabhu, no mesmo período em que as grandes navegações estavam acontecendo, as colonizações, já assim, me se diz, com os primeiros sinais de uma mudança de consciência, a racionalidade, o humanismo, o renascentismo, depois o iluminismo, com todas essas revoluções, esses acontecimentos que estavam acontecendo, claro, bem antes do iluminismo, mas já no renascentismo, o humanismo, já preparando, fazendo a transição para o iluminismo, quer dizer, a racionalidade, o homem exercendo a sua racionalidade, o antropocentrismo, o homem como um centro, negando, criando uma assim chamada liberdade de pensamento da religião, mas isso aí já é outra história. Mas nesse período,
Sri Chaitanya Mahaprabhu, nesse mesmo período, Sri Chaitanya Mahaprabhu estava também criando uma revolução na Índia, né? Foi um período, assim, a transição da Idade Média para a Idade Moderna foi um período de grandes revoluções, Então, o que os eruditos, historiadores e a historiografia chamam de ruptura e continuidade, né? Então, as transições dos períodos e as revoluções são rupturas e continuidade. Há uma ruptura dos padrões antigos, do antigo regime, e também há continuidade. Alguns elementos continuam. Muito bem, são revoluções. Chaitanya Mahaprabhu na Índia também estava assim, inaugurando uma revolução, uma reespiritualização. E ele estava assim, revivendo o Vaishnavismo. Né? E esse reviver do Vaishnavismo, ele também reviveu, né, a linha erudita intelectual do Vaishnavismo. Então, assim, dentre os seus associados diretos, os associados de Chaitanya Mahaprabhu, né, a grande maioria eram eruditos acadêmicos. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, na sua infância, ele também, ele foi, sua marca registrada era a erudição, Nimai Pandita. Então ele é conhecido como Nimai Pandita, erudito. E Nimai era o seu nome na sua infância. E já na sua infância ele dava aula de sânscrito e de Vedanta, e também tinha essa tradição, né, na Índia, eu acho que ainda tem, né, de duelos filosóficos. Então Chaitanya Mahaprabhu derrotou vários eruditos. E ele, que é a própria suprema personalidade de Deus, é Krishna mesmo, né, com Srimati Radharani, Radha Krishna, não fez questão de não desenvolver um comentário do Vedanta Sutra. Ele disse, não há necessidade de desenvolver mais um comentário da escola Gaudiya Vaishnava. Todas as outras escolas já tinham. A escola Gaudiya Vaishnava não tinha um comentário do Vedanta Sutra. Chaitanya Mahaprabhu falou, não há necessidade, porque já existe a Gaudiya Vaishnava, ela já tem um comentário do Vedanta Sutra natural, que é o Srimad Bhagavatam. Por quê? Porque o Srimad Bhagavatam é o comentário do Vedanta Sutra feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra, que é Srila Vyasadeva. Então, o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, ele colocou o Srimad Bhagavatam como a literatura mais importante. Para entendermos o Vedanta Sutra, é só lermos e estudarmos o Srimad Bhagavatam, que o próprio Chaitanya Mahaprabhu considera como o comentário natural do Vedanta Sutra, porque foi feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra. Então essa é a importância do Srimad Bhagavatam. E o próprio Srimad Bhagavatam declara que, né, para aqueles de Kali Yuga que perderam a visão de Shri Krishna, Krishna partiu, né? Quando Krishna partiu desse mundo, entrou Kali Yuga. Então nós perdemos, né, a presença de Krishna. Mas Srimad Bhagavatam diz que as pessoas de Kali Yuga, elas podem readquirir a visão e a associação de Krishna através do Srimad Bhagavatam. Então, vou ficar por aqui e nós agora estamos com esse programa. Hoje, terça-feira, foi uma exceção. Os dias segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E domingo é o Sri Chaitanya Charitamrita, é a leitura do Chaitanya Charitamrita, ok? E sempre às 8 horas, segunda,
quarta, sexta, sábado, Srimad Bhagavatam, às 8 horas. Então, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês esse momento iluminante, sagrado, devocional. Né? Os devotos iluminam-se uns aos outros. O próprio Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Isso aqui, essa troca, é iluminação. Nós estamos cada vez mais próximos de Krishna. Hare Krishna!